Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nós vamos continuar falando a respeito do livro de Jó. A verdadeira razão, qual foi o motivo, o objetivo que o próprio Deus ditou o livro de Jó para Moisés. Se você não sabia, o livro de Jó foi ditado pelo próprio Deus para Moisés. É o livro mais antigo da Bíblia e a importância do livro de Jó é muito grande. Porém, o mesmo livro tem sido deturbado a sua compreensão, sentido distorcida, e hoje, em nossos dias atuais, se vê ideias que se começou lá no começo do livro de Jó. Então a gente vai separar o joio do trigo, mostrar a beleza do livro de Jó e a importância do livro de Jó. Todos os livros da Bíblia, obviamente, têm seus valores, são muito importantes. Porém, o livro de Jó é um dos mais. Não vou dizer o mais, mas é um dos mais. Porém, é necessário que seja compreendido da maneira correta, senão a conta não fecha. O que eu já lhe digo de antemão, você tem que abandonar imediatamente essa ideia de que a causa que Jó sofreu foi para que Deus pudesse lhe provar, lhe experimentar ou alguma coisa desse tipo. Há muitos dizem assim, não foi Deus que provou a Jó, mas permitiu. Aí seria o pecado da omissão. Se você pode livrar uma pessoa de uma injustiça, e não faz, mesmo sendo em nossas leis humanas, mas se dá para se ver claramente o crime da omissão. Então, nem de longe, nenhuma dessas duas razões, nem foi Deus provando, e nem muito menos Deus permitiu que Satanás fizesse algo para tentar provar a Jó. Nem de longe foi isso. Então, a princípio, eu quero separar o livro de Jó em 5 fases para lhe ajudar a compreender. A fase primeira, o livro de Jó começa destacando as riquezas de Jó. Jó era um homem completo. Ele era o mais rico do Oriente, ele tinha saúde, ele tinha prosperidade e ele tinha família. Então, nós sabemos que as maiores riquezas de um homem são saúde, amor, paz da família e prosperidade. Então Jó tinha tudo isso. Então o começo do livro de Jó começa destacando a riqueza daquele homem. O quanto de bens ele tinha a partir das suas criações, que eram as riquezas da sua época, o quanto de servo ele tinha, o quanto ele tinha uma família abençoada, enfim, ele era pleno. Então essa é a primeira parte do livro de Jó. Você vai encontrar ali nos primeiros versículos do livro de Jó. A segunda parte do livro de Jó você ainda vai encontrar ali no primeiro capítulo. A segunda parte é a acusação, é quando entra em cena Satanás acusando a Jó, e a partir dali que se desencadeou todo o sofrimento, toda a dor, toda a desgraça de Jó, e você vai entender. Então, para que você possa entender essa parte, nós sabemos que em toda audiência justa e normal, se está ali no tribunal, o acusador, no caso Satanás, o juiz, ali no caso era Deus, o acusado, que no caso era Jó, mas faltou, e o advogado. Se porventura alguém levantar uma queixa contra outra pessoa, uma acusação contra outra pessoa, e no dia do tribunal só se encontrar o juiz e o acusador, é claro que nós sabemos o que vai acontecer. O que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, é que o acusado, uma vez que foi acusado e não tem uma defesa, ele vai ser preso. Então a segunda fase do livro de Jó entra em cena a acusação de Satanás, e só estava Deus. E ali é onde se vê pela primeira vez a tão conhecida, e veio um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, e ali Deus tomou a iniciativa e perguntou para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Então, obviamente, só se faz essa pergunta na ausência da pessoa procurada, que no caso era Jó. Então você deve entender o seguinte: estava ali Deus como juiz e como pai, o causador de toda a riqueza de Jó. Você vê ali que o diabo, no seu ofício de acusar, de manipular, de confundir, ele tentou
toda essa artimanha com Deus. Obviamente Deus não caiu na artimanha dele. Aqui eu já vou apontando muitas das confusões que tem hoje no meio dos cristãos. Se iniciou ali essa ideia que Deus foi o culpado de causar todo aquele dano, aquela desgraça. Inclusive Jó lá na frente falou. Então na segunda fase você vê o acusador em ação, com todo o poder de manipulação. Você pode até também olhar o livro de Jó como mais ou menos quando se faz em nossos dias que alguém quer provar um criminoso lá nas escondidas, lá nos seus gabinetes, eles fazem algum tipo de câmara escondida para expor aquela sujeira. É mais ou menos isso que Deus fez com o livro de Jó, porque são coisas que se não tivesse, se o próprio Deus não tivesse ditado, jamais nós iria entender. Então a segunda fase do livro de Jó é o diabo acusando a Jó, e Deus ali, que era o juiz, também o abençoador, e Jó faltou, Jó não esteve ali. Então você deve observar que a partir do momento que se houve a primeira acusação, a acusação estava direcionada, o que foi o objeto de acusação foi a riqueza de Jó. Então por isso você vê que a primeira coisa a ser destruída ou destruído foi as riquezas de Jó, incluindo os funcionários, incluindo os seus bens, e também os filhos de Jó foram destruídos. Então você deve entender, houve uma acusação. Primeiramente, Satanás acusou que a riqueza de Jó era proveniente de Deus, porque foi Satanás que disse: porém Deus, tu abençoaste ele em tudo que colocasse as mãos. Aqui eu já quero pontuar para que você possa ver. No primeiro estágio apresenta Jó rico e também o causador da riqueza, que era Deus. Aí aqui você deve entender que aquilo que aconteceu com Jó o Jó está representando toda a humanidade. Então, se Jó era próspero, abençoado, mostrando assim que essa vontade de Deus, Deus ama abençoar o seu povo. Então, todos os demais seres humanos seriam assim como Jó, família feliz, prosperidade, feliz em todas as áreas, se não tivesse a acusação do acusador. Por isso o livro de Jó começa dizendo: havia um homem. Veja que o propósito ali é mostrar o homem, cujo nome desse homem era Jó. Então, a Bíblia mostra que Jó era um homem íntegro, um homem honesto, um homem fiel. Para que nós possamos entender que qualquer homem fiel, ou por mais que um homem seja fiel, por mais que um homem seja íntegro, diante da acusação de Satanás, sem um advogado, é aquilo que acontece. Então, o primeiro estágio, Jó mostrou Jó próspero. Segundo estágio, Satanás no seu ofício de condenar, de manipular e de destruir. Então, uma vez que não tinha um defensor, se cumpriu a punição. Então você deve olhar toda a desgraça de Jó como cadeia. Jó era um homem livre, feliz, próspero, e de repente houve uma acusação no tocante à causa da sua felicidade, que era a riqueza, a família e tudo de bom que Jó tinha. Diante da acusação, por não haver um advogado, se prosseguiu agora a penalidade. Por isso você vai encontrar lá no penúltimo estágio, apresenta todas essas desgraças de Jó, apresenta como cativeiro. Cativeiro é o mesmo que cadeia. Então vamos lá para que você possa entender. Primeiro estágio de Jó, apresentou um homem íntegro, apresentou-se um homem rico, um homem feliz, um homem abençoado. Segundo a acusação, e Jó, cadê Jó? E veio o dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Os filhos de Deus estavam ali, não teve nenhuma acusação no tocante os filhos de Deus, a acusação estava sobre Jó. Jó não apareceu, então se concluiu ali a cobrança da primeira acusação, que foi a destruição. Aí você vai encontrar que Satanás retornou novamente. Agora o objeto da acusação foi a saúde de Jó. E no capítulo 2 e no verso 7, é onde você vai encontrar: e saiu Satanás da presença de Deus, e este feriu a Jó com uma doença maligna, ou com uma praga, uma úlcera maligna. Mais uma vez, se vê claramente quem era que estava por trás de toda a destruição, quem foi que executou. Mas se você ler o livro de Jó, a continuação do capítulo 2
e o verso 7, você vai encontrar que quando houve a destruição da família de Jó, dos bens de Jó, e tudo se queimou, aquele que escapou chegou e disse para Jó: Jó, aconteceu uma desgraça, os teus filhos estavam, os teus funcionários juntamente com teus filhos estavam trabalhando em lugar tal, e de repente fogo do céu caiu. É daí que nasceu essa ideia, que era Deus provando. O que se sabe é que o céu é morada de Deus. Então fogo do céu caiu, então daí se vê de onde veio essa ideia que toda desgraça que aconteceu na vida de Jó foi proveniente de prova de Deus, que não foi. Então nós já estamos no terceiro estágio. O primeiro estágio apresentou a Jó um homem próspero, segundo a acusação. Terceiro estágio a execução e a desgraça de Jó. Então o livro de Jó, que é composto de 42 livros, a riqueza de Jó está no primeiro. A partir do final do primeiro capítulo para o capítulo 2 é onde entra a acusação de Satanás. Antes de terminar o capítulo 2, é onde está registrado que Jó rasgou as suas roupas, e aí ele começou a falar um monte de coisa. Em uma hora falava uma coisa correta, e outra hora falava outra coisa errada. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, até a mãe dele ele amaldiçoou, se você não sabia. Mas ele chegou a dizer: maldito seja o ventre que me teve. Então ele amaldiçoou tudo. Este é o terceiro estágio, Jó debaixo da opressão. Então a maior parte do livro está desde o capítulo, no final do capítulo 2 até o capítulo 38, se vê Jó nessa situação. E aqui acredito que a maioria das pessoas estão nessa situação que Jó esteve. É quando você não tem um ponto referencial, é quando você busca solução em tudo. Isso aconteceu com Jó. Vieram 3 amigos, dizendo eles que para ajudar Jó, então ali a opressão que estava sobre Jó recaiu sobre eles também. Em vez deles ajudar a Jó, eles foram a chorar. E ali também você encontra muitas coisas que os amigos de Jó disseram para Jó, que se vê hoje nos nossos dias, como por exemplo: Jó, saiba que o que está acontecendo contigo foi a mão de Deus, porque Deus fere e Deus cura. Muita gente acredita nisto hoje. Se vê ali, o início dessas ideias se vê ali no livro de Jó. Por que eu sei que não foi Deus? Porque lá no final, quando Deus se revelou a Jó, que de fato Jó disse: eu te conheci apenas de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te verem. E a ira de Deus acendeu-se contra os amigos de Jó, que falaram para Jó o que não era verdade. E lá está, dentre esses está aquele que disse: Jó, o que está acontecendo contigo é a mão do Todo-Poderoso, porque ele fere e ele cura. Nem de longe essa conduta faz parte da vontade de Deus. O Senhor Deus só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então a maioria das pessoas, elas estão dentro desse estágio mais prolongado, digamos assim, que vai desde o capítulo 2 até o capítulo 38 de Jó, que é quando você não tem uma referência, você busca solução em sonho, você busca em profecia, você busca no homem, você busca. Então no livro de Jó está lá um dos objetivos do livro de Jó, para que você possa analisar. Se você está nessa situação, debaixo da opressão, só tem uma solução, que é a solução que Deus deu para Jó. Então ali depois que Deus se encontrou com Jó, que Jó disse: eu te conheci apenas de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te verem. Então quando Jó ali teve um contato, teve um conhecimento, teve um encontro pessoal com Deus, o que foi que Deus disse? Deus disse: Jó, mata 7 cordeiros e faz purificação por ti e pelos teus amigos. E Jó, ao fazer igual o próprio Deus tinha dito, ele matou os 7 cordeiros. E quando ele matou os 7 cordeiros, é onde se encontra o muito conhecido: e Deus quebrou, ou instaurou, ou destruiu o cativeiro de Jó. É necessário que nós pontuamos. Lembra lá no começo do livro de Jó, quando está escrito: e veio um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, que Jó não veio? Então, pensa comigo. O que seria que Deus tinha dito para Jó se ele tivesse ido lá no começo? Você tem dúvida? A mesma coisa que agora ele disse: Jó, mata 7 cordeiros. E toda essa dor, e toda essa destruição, e todo esse sofrimento, Jó tinha sido poupado se ele tivesse ido lá no começo. Então, aqui estão as razões do livro de Jó, porque os 7 cordeiros que Jó matou apontava para Jesus. João Batista, quando conheceu o Senhor Jesus,
João Batista disse: está vindo aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o quinto estágio, quando Jó se encontrou com Deus, que Deus deu orientação para Jó. Olha, Jó, o caminho é esse, você mata 7 cordeiros. Então Jesus disse: eu sou o caminho. Ele também disse: eu sou a porta, quem entra por mim entrará e achará pastagem. Então, quando Jó matou os cordeiros, que encontrou o caminho, que aponta para Jesus, que encontrou a porta de escape daquela situação, que também aponta para Jesus, o que aconteceu com Jó? Você tem noção? Você quer saber? Jó voltou para o primeiro estágio, agora com a riqueza dobrada, mostrando assim que esta é a vontade de Deus. Se Jó lá no começo da história se Jó lá no começo do seu livro mostra ele um homem rico e ele perdeu toda essa riqueza, se mostra quem destruiu toda a riqueza, e se mostra também porque que tudo aconteceu porque Jó não foi se apresentar ou se justificar. Então, se depois de toda essa destruição, quando Deus falou com ele, que indicou o caminho, e quando ele fez, então Deus devolveu para ele toda a riqueza em dobro, então se mostra que esta é a vontade de Deus, não só para Jó, mas para a humanidade inteira. E o que é que nós aprendemos mais aqui? Vamos lá. Não é à toa que o livro de Jó usa esse termo, o cativeiro. Por quê? Uma vez que alguém é acusado e a sua acusação evolui para uma prisão, a pessoa vai ficar atrás do cativeiro, vai ficar na cadeia. Cadeia e cativeiro é a mesma coisa. Por isso se usa o termo que Deus quebrou o cativeiro de Jó. E que cativeiro eram esses? Família destruída, Deus usou o termo cativeiro. Falta de finança, Deus usou o termo cativeiro. Falta de saúde é cativeiro. Porque um homem que não tem saúde para o corpo, um homem que não tenha, um homem que não tenha prosperidade o suficiente para ele ter uma vida digna, e um homem que não tem uma família, esse homem está preso, esse homem está limitado, esse homem não é livre para ser feliz. Então aqui está a razão do livro de Jó. Mostrar qual é a vontade de Deus para a humanidade, não só para Jó. Mostrar que qualquer homem, que mesmo sendo feliz, proveniente da ação de Deus, esse homem primeiramente ele deve saber que a felicidade de qualquer ser humano, a riqueza de qualquer ser humano atrai a atenção de Satanás, foi o que aconteceu com Jó. Então, assim sendo, quando um homem ele é bem sucedido, que ele atrai a atenção de Satanás, esse homem deve se refugiar em Cristo, porque Cristo é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, 1000 cairá a seu lado, 10 à sua direita, e essa pessoa não será atingida. O que Jó não fez. Então aí veio todas aquelas dores, todo aquele fracasso, tudo aquilo de ruim, para que nós entendamos que se nós descuidarmos de buscar ao Senhor, é isso que vai acontecer. Não é Deus que vai punir a pessoa. Está muito claro no livro de Jó. E saiu Satanás da presença de Deus. Aqui também nós poderíamos apontar o seguinte: Jesus encontrou um jovem rico. Aquele jovem era um homem bom. Jó também era, é um homem íntegro. Jó também era. Só que aquele jovem rico se afastou de Deus, como Jó se afastou de Deus. Jó se afastou de Deus e aí ele quebrou um princípio. O próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, obviamente, se entende, já que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor e Jó não veio. Por que Jó não veio? Estava ocupado demais. Isso para que nós possamos entender que mesmo quando Deus abençoa, nós precisamos, é competência nossa, não de Deus, é sempre priorizar o reino de Deus, sempre priorizar, que é o que Jó não fez 2 vezes. Acusação, e aí se seguiu as cadeias, e as cadeias foram quebradas quando ele ouviu a Deus e quando fez o que Deus mandou. E o que foi que Deus mandou? Mata 7 cordeiros, que aponta para Jesus, purifica com sangue, como é o caso de Jesus. E quando aconteceu o cativeiro, a cadeia de Jó foi quebrada, e o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Efésios, apontando para Jesus, e ali você encontra, e ele, Jesus, levou cativo o próprio cativeiro. Então, essa é a vontade de Deus,
que o homem se mantenha fora de cativeiro. A propósito, a própria palavra de Deus diz, continue ou fique na liberdade pela qual o Filho de Deus vos libertou. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Aonde tem o Espírito de Deus, ali tem também junto a liberdade. Ninguém pode prender aquele que Jesus libertou. Então se vê claramente que o que no livro de Jó chama cadeia é destruição familiar, é falta de dinheiro, é falta de saúde. Então tudo isso era sinônimo, são sinônimo de cadeias. Então se vê claramente que a vontade de Deus é que o homem tenha saúde, é que o homem tenha prosperidade e que o homem tenha vida e vida com abundância. A propósito, foi para isso que o Senhor Jesus veio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e clique naquele sininho para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja o primeiro a assistir, se alimentar e crescer na fé. Porque toda desgraça, todo sofrimento, segundo a Bíblia diz, José diz, é ausência de clareza, ausência de conhecimento. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, isso aí, meus amigos, até o próximo vídeo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.